A paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida neste dia tão especial. Hoje nós estamos aqui para trazer uma palavra de Deus ao seu coração nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. É sempre bom nos lembrar das promessas do Senhor e do cuidado dele. Hoje nós vamos estar meditando no Salmo de número 23, um salmo muito conhecido, mas que eu tenho plena certeza de que Deus irá falar ao nosso coração de forma especial, de forma sublime, até porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Salmo de número 23 diz a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença de meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Senhor Deus, eterno Pai, nós inclinamos nossa cabeça, inclinamos o nosso espírito em reverência à Tua presença. Senhor, Pai, Tu és nosso bom pastor, que deu a vida pelas ovelhas, e nós temos plena convicção de que o Teu cuidado, Pai, é tudo que precisamos. Senhor, que o Senhor fale ao coração desse irmão, dessa irmã nessa noite, e que a Tua palavra vá e cumpra o resultado para o qual, meu Deus, ela será enviada. Que nós saiamos daqui na expectativa e na esperança de que o Senhor tem cuidado de nós, nos dá força, nos dá ânimo, Pai. Mantenha a Tua igreja, os Teus filhos e as Tuas filhas de pé, Pai, porque nós confiamos em Ti. Tu és o nosso baluarte, Tu és a nossa torre forte, o nosso lugar seguro, e em Ti, Pai, nós temos confiança. Pai, fale conosco nessa noite, não o que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Pai, essa é nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, este salmo que o Senhor traz a nós, a nossa memória nessa noite, provavelmente é um salmo de Davi. Esse salmo, ele tem um conhecimento muito grande. As pessoas conhecem esse salmo, algumas até de cor e salteado. Esse salmo vai nos mostrar a beleza do Senhor como pastor. Esse salmo aqui, ele é composto de fragmentos de memória da revelação do Senhor. Nós sabemos muito bem que o Senhor, na história da redenção, ele não se revela propriamente com um nome específico. Quando o salmista fala que nada me faltará, nós temos aqui uma referência direta ao Jeová Jireh, o Senhor que provê, o Senhor da provisão, que é o Deus que se revela para Abraão, lá em Gênesis capítulo 22, verso 14. Ele é aquele que proveu o cordeiro para assumir o lugar de Isaac. Quando o salmista vai falar que o Senhor leva-me, no verso de número 2, as águas tranquilas, águas de descanso, está falando do Jeová Shalom, o Senhor que traz a paz. Isso se revela no livro de Juízes, capítulo 6, verso 24. O Senhor é aquele que traz a paz. Quando o salmista vai falar ainda no verso 3, parte A, refrigera-me a alma. Isso está falando do Senhor que traz o descanso, mas também traz a cura. É uma referência ao Jeová Rafá, que aparece em Êxodo, capítulo de número 15, verso 26, quando o Senhor usa Moisés, orienta Moisés para que jogasse o lenho nas águas de Mara, e águas que eram tão amargas se tornam doces, se tornam bebíveis. Então ele é o Senhor que sara a amargura, não somente das águas, mas sara a amargura da alma humana. O salmista, no verso de número 3, parte B, vai falar que esse bom pastor guia pelas veredas ou caminhos da justiça.
é uma referência ao Jeová Tsidkenu, que está lá em Jeremias 33, verso 16, o Senhor é a nossa justiça. No verso 4, quando o salmista fala que não temerá ainda que ande pelo vale da sombra e morte, porque o Senhor está com ele, isso fala do Senhor que está presente, é o Jeová Shammah, que se revela lá em Ezequiel 48, verso 35, o Senhor está ali, fala da presença do Senhor. No verso de número 5, o Senhor aparece na revelação aí da palavra de Deus como aquele que prepara a mesa na presença do meu adversário e unge minha cabeça com o óleo. Ou seja, é aquele que nos dá honra na presença dos nossos adversários. Isso se revela em Êxodo 17, verso 15, quando a palavra do Senhor vai falar que Deus, o Senhor, é a nossa bandeira, ou seja, o nosso troféu, a nossa conquista provém de Deus. Ele é a nossa pátria, Ele é a nossa maior conquista, o Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. No verso de número 6, o salmista vai falar: unge a minha cabeça e o meu cálice transborda. Verso de número 5, unge a minha cabeça e o meu cálice transborda. Isso aqui está falando do Jeová Mekadiskim, ou seja, o Senhor que santifica, o Senhor que santifica o seu povo. Isso está em Levítico capítulo 20, verso de número 8. Ou seja, esse salmo aqui, ele é um salmo que é composto por partes das Escrituras que revelam o caráter de Deus. Se esse salmo foi escrito de Davi, como a maioria dos estudiosos sugerem, é um salmo que mostra o cuidado de Deus para com o seu povo. E eu quero meditar com você nessa noite, nessa manhã, tarde, seja qual for o horário que você está vendo essa mensagem pela internet, sobre o cuidado desse pastor. O Senhor é o meu pastor. Vamos por parte. O verso de número 1 vai falar que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso é um motivo tremendo que nos leva a adorar. Alguns estudiosos vão dizer que a expressão correta é que o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará ou não terei falta de nada por esse motivo. O Salmo 100, verso de número 1 ao 5, a Bíblia vai nos dar alguns motivos para adorarmos ao Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e não a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o, bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração a geração. Então, o fato de sabermos que o Senhor é o nosso pastor, que Ele tem cuidado de nós, já é motivo, em primeiro lugar, de celebrarmos e glorificar ao Senhor. Em segundo lugar, o fato do Senhor ser o nosso pastor, isso traz a esperança de justiça. O texto de Ezequiel, capítulo 34, verso 13 ao 17, vai nos mostrar o Senhor entrando em cena como o pastor que traz justiça para o rebanho injustiçado. Ezequiel 34, verso 13 ao 17, diz-nos a palavra do Senhor, falando sobre o rebanho, falando sobre o povo, diz: e tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos países, e as trarei à sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios, e em todas as habitações da terra, em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão num bom redil, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-la-ei com juízo. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e entre ovelhas, entre carneiros e bodes.
Veja que o Senhor, aqui na linguagem do profeta Ezequiel, é aquele que fará juízo sobre aqueles que agem com injustiça. Ele usa a linguagem aqui de ovelhas e ovelhas, bodes e carneiros, entre os pastores. O texto, depois você lê com calma lá, Ezequiel, capítulo de número 34, que ele também vai falar sobre os falsos pastores que arrancam a lã das ovelhas, se alimentam de sua carne, mas desprezam o rebanho. É lógico que é uma linguagem figurada, uma metáfora para falar da liderança que se aproveita do rebanho, mas não agem como o pastor. Nós temos aqui também nesse texto de Ezequiel uma profecia que aponta para o Senhor Jesus Cristo, quando a palavra de Deus nos diz, Deus falando por meio do profeta, que Ele mesmo apacentará as ovelhas. Isso se cumpre na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele sim é o bom pastor que restaura a ovelha quebrada, que encontra a ovelha perdida, que sara as feridas da que está machucada. Ele é o bom pastor na sua plenitude. O Evangelho de João, que é o Evangelho universal do amor de Deus, vai nos falar no capítulo 10, verso 11, verso 14, 15 e 16, quando o Senhor Jesus Cristo diz que eu sou o bom pastor, e Ele diz que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, foi o que Ele fez na cruz do Calvário. O verso 14 diz que eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Verso 15 diz que assim como o Pai me conhece, a mim, eu também conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. E olha que coisa tremenda, no verso 16 ele fala, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, que não são apenas de Israel, mas também me convém congregar ou agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Isso fala da formação da igreja, mas o rebanho é de Cristo. O apóstolo Pedro vai falar que ele é o sumo pastor de nossas almas. E aqui nós temos nesse salmo a revelação do bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Nesse salmo aqui, nós observamos também a relação entre pastor e ovelha. A relação entre ovelhas e pastor se dá não pelo pastor tangendo ovelhas no plural, como faz com o gado. As ovelhas são conduzidas. Quando o salmista fala, Ele me faz repousar, ou seja, é no singular. Esse bom pastor tem o cuidado individual com cada membro do seu rebanho. Os pastores orientais conhecem cada ovelha pelo nome, ou seja, o pastor ele dá nome para as ovelhas porque ele acompanha as ovelhas desde o seu nascimento. Da mesma forma é o Senhor Deus para com o seu povo. Isso está revelado na palavra do Senhor de modo geral, mas eu quero trazer aqui apenas uma referência que é a de Jeremias, quando Deus fala que conhece o profeta antes dele ser formado no ventre da mãe dele. Então esse Deus é o Deus que nos observa desde o nosso nascimento. Eu quero falar para você que Deus conhece você pelo nome. Você não é um acidente, você é um projeto de Deus, então não desista da sua vida. Ele te conhece pelo nome, Ele sabe qual é o teu endereço, Ele conhece o teu pai, conhece a tua mãe, conhece o teu passado, o teu presente e tem um futuro de glória projetado para você. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E o verso de número 1, quando fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. No original, essa expressão está basicamente falando de uma ação contínua. O Senhor está me pastoreando e por isso não terei falta de nada. Não é uma questão pontual, o Senhor me pastoreou e está tudo certo. Não, Ele está falando, a minha vida permanece sendo conduzida pelo Senhor que me fez. Eu permaneço sobre os cuidados de Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, não saia dos cuidados de Deus, permaneça sobre os cuidados de Deus, porque Ele é aquele que sabe conduzir os teus passos em segurança. Quando o verso de número 2 vai falar, Ele me faz pousar em pastos verdejantes, guia-me às águas tranquilas. Em primeiro lugar, Ele me faz deitar em pastos verdejantes. A ovelha não se deita de barriga vazia.
porque se ela for deitar de barriga vazia, ela fica inquieta e estressada. Então, quando alimentada, ela fica calma, satisfeita e descansa em paz, porque o seu pastor é suficiente. Por isso, enquanto Deus continua sendo o nosso pastor, nós não teremos falta de nada. Ou seja, o que nós precisamos, a provisão que precisamos, é aquela que vem da palavra de Deus, é aquela que vem do cuidado de Deus. Foi o que o Senhor Jesus falou para Satanás lá no deserto: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu costumo falar que ainda que nós tenhamos tudo, se não tivermos Deus, nós não teremos nada, porque o que preenche a alma humana é a presença de Deus. O que nos preenche é a presença do Todo-Poderoso. Em segundo lugar, esse pastor que nos faz deitar em pastos verdes, guia-nos mansamente às águas tranquilas. E é interessante notar que a ovelha não bebe em água turbulenta, em águas torrentes, ela bebe em águas tranquilas. Daí elas precisam de basicamente 4 coisas: alimento, água, unção que protege dos insetos e a proteção do pastor. Vou repetir: a ovelha, para ficar bem, ela precisa de basicamente 4 coisas: alimento, água, a unção que protege dos insetos e a proteção do pastor. E é isso que eu quero propor para você nessa noite, que você, como ovelha de Cristo, precisa dessas coisas, e Ele, como sendo o nosso bom pastor, tem essa provisão para nós. Então, em primeiro lugar, alimento. A ovelha precisa de alimento. O Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 6, verso 51, Ele disse que Ele é o alimento que a nossa alma precisa. Quando Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que darei pela vida do mundo. O que o Senhor Jesus está dizendo é que o que você precisa, o suprimento que você precisa, está nele. Ele é o pão que alimenta a nossa alma. Ele é o pão que sacia o nosso espírito. E quando nós temos Jesus, nós temos o suprimento para a nossa alma, nós temos sustento para a nossa caminhada. Ele é aquele que alimenta o rebanho. A palavra de Jesus é pão. O nosso Senhor Jesus Cristo é o sustento, é o alimento da nossa alma. Em segundo lugar, água. E o Senhor Jesus vai falar que Ele também é a água que mata a sede do seu povo. Conversando com a mulher samaritana no Evangelho de João, capítulo 4, verso 14, ele vai falar que aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Ou seja, Jesus é suficiente para preencher a sede de nossa alma. O salmista vai falar que assim como a corça suspira por água, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. No Evangelho de João ainda, capítulo 7, verso 37 ao 39. No último dia da festa, o grande dia, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. O que Jesus está nos deixando muito claro aqui é que o que sacia a alma humana é a presença do doce Espírito, é a presença do Espírito Santo que refrigera a nossa alma. Onde você estiver neste momento, ore pedindo a Deus água, essa água viva, essa água que flui do trono de Deus. É o Espírito Santo que te ajuda nesse deserto, é o Espírito Santo que ajuda em nossas fraquezas, é o Espírito Santo, louvado seja Deus, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Louvado seja o nome de Deus. O que a nossa alma, o que a humanidade precisa é do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor, que venha sobre nós o Espírito Santo de Deus. O que você precisa não é de mais dinheiro, não é de mais amigos, é do Espírito Santo de Deus. É Ele que vai te ajudar a atravessar essa crise, é Ele que vai te ajudar a não perder a fé, a permanecer firmes e inabalável na presença desse Deus.
Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Ele é a água para o seu rebanho. Aleluia. Em Apocalipse 7, verso 16, a esperança para os servos de Jesus, quando ele diz: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calmaria alguma cairá sobre eles. Ou seja, ansiedade, preocupação, porque o Cordeiro que está no trono as apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas. É a profecia de Apocalipse capítulo 7. Ele tem o rio da água da vida para nos dar descanso. Em terceiro lugar, o que a ovelha precisa é de unção para proteger contra os insetos, né? Proteger contra as crises que os insetos geravam, as doenças, as infecções. E nós também temos a unção. 1 João capítulo 2, verso 20 e 27, primeira epístola de João, está escrevendo no cenário de apostasia, no cenário que vem surgindo falsos mestres dentro da igreja, e João vai falar: olha, vocês não podem ser enganados, porque vocês têm a unção do santo e sabeis tudo. Isso não quer dizer que a igreja em que João escreve não precisava de mestres, porque ele mesmo está ensinando a igreja, mas está falando que a unção do Espírito Santo nos dá discernimento para discernirmos as astutas ciladas do diabo. E o João vai falar no verso 27 que a unção que dele recebe do Espírito permanece em vós, ou seja, não é algo momentâneo, não é algo emocional, é algo que vem e dura, é algo que se estende para depois do culto, é algo que se estende para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso emprego. A unção permanece em nós, a unção permanece em nós, modificando o nosso jeito de falar, os nossos comportamentos, a nossa vida. É a unção que está em nós. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. E em quarto lugar, essa presença, essa unção é acompanhada pela presença do pastor que nos garante proteção. João 10, 27 ao 30, o Senhor fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço elas, e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as toma de minha mão. Meu Pai que as me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. O que Jesus está dizendo é: há uma mão gloriosa e poderosa que sustenta o rebanho dele. Há uma mão soberana, onipotente. Não existe nenhuma mão superior a essa mão soberana de Deus. Ele está cuidando do seu povo. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Ele está cuidando de você e está dizendo: não temas, ó pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Você está guardado nas mãos de Deus, e o inimigo não pode te roubar das mãos de Deus. Verso de número 4 do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale de sombra e morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Receba essa palavra: paz no vale. É o que o Senhor Deus está nos falando. Vara e cajado são sinônimos de consolo. Se tem vara e cajado, é porque o pastor está do seu lado. Em primeiro lugar, o cajado consola a ovelha, porque a ponta do cajado é como se fosse um S. A ponta do cajado aponta para o pastor, ou seja, o pastor que tem cajado é o pastor que tem ligação com a ovelha, é o pastor que tem comunhão com a ovelha. Isso aponta não para a rigidez do pastor, mas para o cuidado, para a misericórdia. E o bordão, que aqui em algumas versões é chamado de vara, espanta os lobos e os chacais e as feras. É a ferramenta, não apenas que vai dar uma cutucada de vez em quando na ovelha quando for necessário, mas a ferramenta que protege as ovelhas dos animais ferozes. As feras só tinham acesso então às ovelhas se matassem o pastor, ou quando as ovelhas se extraviavam e se ausentavam da presença do pastor. Isso é tão lindo, tão sublime, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele morre por nós. Só que Ele não permanece morto, Ele ressuscita ao terceiro dia, e por isso nós temos paz.
Por isso nós temos conforto, porque a vara e o cajado do Senhor nos consolam. Verso 5, ele diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Uma mesa na presença dos meus inimigos. Aqui, lembrando, nós estamos falando de uma linguagem pastoral. E o pastor oriental, ele leva o rebanho para fora das aldeias, para o lugar plano, onde tinha inimigo iminente. E nesse lugar de perigo, o pastor fazia com que as ovelhas se alimentassem. Lugares planos numa região montanhosa podem ser chamados de mesas, segundo alguns estudiosos. E por vezes o pastor parava com o seu rebanho num desses locais e deixava as ovelhas se alimentar e descansar ali antes de prosseguir para o aprisco. Quem diz isso é o Dr. Warren Wiersbe. E se as ovelhas estivessem feridas, o pastor vinha com azeite para impedir a infecção. É o que Deus faz com você, é o que Jesus faz conosco. Ele não vai terminar de matar a sua ovelha, ele traz azeite, ele conhece a nossa estrutura e sabe que você precisa do azeite, a presença do Espírito Santo, a presença dele. Se os insetos estivessem perturbando, um azeite perfumado serviria para repelir. Quando nós estamos perturbados por dardos inflamados do maligno, quando a nossa alma está em perturbação, nós estamos sendo sediados por Satanás, que está ao nosso derredor como um leão bramando, é necessário que nós busquemos a presença do Espírito Santo, porque a presença dele repele os insetos, repele os pensamentos malignos, os pensamentos de suicídio, os pensamentos de traição, os pensamentos de pecado. É a ausência do Espírito Santo de Deus. Como Paulo fala lá em Gálatas capítulo 5, andai em espírito e não cumprireis as paixões da carne. Precisamos de azeite no coração e na mente, meus irmãos. A presença do pastor afugenta as feras, porque os currais, os apriscos, eram construídos por pedras empilhadas e ficava um espaço para que o rebanho entrasse e o pastor se deitava atravessado ali no meio. Por isso que nesse sentido o pastor era a porta. E a ovelha não passa por cima do pastor, a ovelha não salta sobre o pastor. Elas respeitavam que o pastor estava deitado ali entre a entrada do aprisco e a saída. E nesse sentido ele era a porta. E por causa da bondade e misericórdia desse pastor, o salmista vai falar que habitaremos em segurança. Quando ele diz, verso 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso aqui, por mais que seja um salmo pastoral da época de Davi, logicamente faz uma alusão aqui à bondade e à misericórdia do Senhor, que nos faz habitar na casa do Senhor. Talvez fosse uma referência ao templo, mas também é uma referência aqui ao céu. O apóstolo Paulo fala que, por causa de Cristo, nada nem ninguém nos separará do amor de Deus. Romanos capítulo 8, verso 31 ao 39, ele diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que os condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Portanto, estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados ou potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Você pode glorificar a Deus por causa dessa presença maravilhosa que está
conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E aí o salmista encerra dizendo que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Na antiga aliança, meus irmãos, eram as ovelhas que morriam pelos pastores nos sacrifícios. Eram as ovelhas que morriam pelo pastor. Mas na nova aliança, foi o pastor que morreu pelas ovelhas. Isso aqui revela a imensa misericórdia de Deus para com o seu povo. No Oriente, quando você era anfitrião de alguém, hospedava alguém na sua casa, que essa pessoa ia embora, você ordenava que 2 criados fossem com ele até cruzar a fronteira. Com o passar do tempo, esses criados foram apelidados de bondade e misericórdia. Eram aqueles criados que levavam a pessoa até do outro lado da fronteira. Esse salmo aponta para que nós entendamos que nessa caminhada da vida, até a fronteira entre a morte e a eternidade, Deus garante para o seu povo bondade e misericórdia que seguirão por todos os dias da sua vida. E então, quando você chegar nessa linha que cruza da vida à eternidade, então você habitará com o Senhor para todo sempre no céu. O que o texto está nos dizendo é que esse bom pastor cuida de nós enquanto nós estamos aqui, mas também tem provisão para nós, para além da eternidade. Que Deus conforte o seu coração, que você não desanime e saiba que o Senhor, Ele permanece sendo o pastor das suas ovelhas. Que o Senhor continue conduzindo os seus passos e te levando às águas tranquilas e te dando descanso nesse mundo tenebroso. Essa é a minha oração, e que essa palavra fique guardada no teu coração, em o nome de Jesus. Eu quero orar por sua vida agora, agradecendo a Deus por essa palavra e pedindo que Ele aplique ela ao seu coração. Senhor, a Tua palavra foi pregada. Ó Senhor, quão sublime é essa verdade de que Tu és o nosso pastor, que tem dado a vida pelas ovelhas. Pai querido e amado, meu Deus, há quantas famílias estão em angústia, em dor, em luto. Pai, mas nós oramos pedindo que o Teu cuidado permaneça sobre o Teu povo. Senhor, nos dá descanso, que a nossa confiança esteja em Ti, porque nós sabemos que o Senhor venceu a morte, ressuscitou ao 3º dia e em breve virá nos buscar. Eu oro pedindo paz, meu Deus, bondade e misericórdia para o coração dos nossos irmãos, baseado na graça, Senhor, que o Senhor tem para conosco. Em nome de Jesus, Senhor, essa é a minha oração, ser glorificado em tudo. Pai, em tudo que nós vivermos, que o Senhor seja glorificado. E nós confessamos aqui, Tu és o nosso bom pastor e que nós não somos nada sem Ti, Pai. Eu Te agradeço por este momento que o Senhor nos deu a oportunidade de transmitir a Tua palavra para esse irmão e para essa irmã. Que o Senhor fale ao coração deles, assim como tem falado ao meu. É o que eu Te peço e Te agradeço. No nome de Jesus, amém.